Paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia a todos vocês. Vamos dar aqui sequência na nossa leitura bíblica. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Hoje leremos os capítulos 18, 19 e 20. O maior no reino dos céus. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber o meu nome, um menino tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que se escandalizar em um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse no pescoço uma mó de azenha, ou seja, uma pedra, de atafona, uma pedra que colocava nos moinhos, e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo, e por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés e seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o, tira-o para longe de ti. Melhor é entrar na vida com um só olho do que tendo os dois e ser lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis alguns desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face do meu Pai que estás no céu. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. O que vos parece? Se alguns homens tiverem 100 ovelhas, e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura a achar, verdade vos digo, que maior prazer tem por aquela do que pelas 99, que não se desgarraram. Assim também não é a vontade do vosso Pai, que estás no céu, que um desses pequeninos se percam? Perdão do pecado de um irmão. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leve ainda contigo 2 ou 3, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não escutar, diz à igreja. E também se não escutar a igreja, considera como o gentil e o publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que estás no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio de vós. Olha que coisa interessante aqui, eu preciso pontuar. Ele não diz estarei, ele não diz vou estar, ele não diz estive. Jesus diz assim, onde estiverem, nesse momento, nesse exato momento, você que está comigo aí nessa comunhão, você que está comigo nessa leitura, Deus está aqui no nosso meio, 2 ou 3, e aí eu estou no meio deles. Aí você pensa assim, mas e quando eu estiver só? Você jamais está só. Por quê? Pai, Filho, Espírito Santo e você. Coisa linda, né? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus lhe disse: Não, Pedro, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes. A parábola do credor incompassível. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos, e, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E, não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos, e com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo, porque tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo,
movido, por íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso comigo, porque tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao Senhor tudo o que se passava. Então o seu senhor chamou à sua presença e lhe disse: Servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não deveria tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão e as suas ofensas. Iniciamos agora o capítulo 19, acerca do divórcio. Aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia até o Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-os ali. E então chegaram ao pé deles os fariseus, tentando, dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse: Não tendes lido aquele que o fez, no princípio macho e fêmea o fez? E disse: Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: Então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? E disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as mulheres. Mas, ao princípio, não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e se casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar? Ele, porém, lhes disse: Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da sua mãe, e eunucos que foram castrados pelos homens, e eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso? Recebam. Jesus abençoa os meninos. Trouxeram-lhe então alguns meninos, para que sobre ele pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os meninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, partiu dali o mancebo rico. E eis que aproximaram-se dele um mancebo, e disse-lhe: Bom mestre, o que farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus lhe disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhe: Aos homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro tomou a palavra e disse-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. O que receberemos? E Jesus disse: Em verdade vos digo que vós que me seguirdes,
quando na regeneração o Filho do Homem assentar-se-á no trono com a sua glória, também vos assentareis sobre os 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão primeiros. Iniciamos o capítulo 20. E aqui nós concluímos a leitura de hoje. A parábola dos trabalhadores e das diversas horas de trabalho. Porque o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a vinha e, ajustando com os trabalhadores a 1 dinheiro por dia, mandou para a sua vinha. E saindo perto da 3ª hora, viu outros que estavam ociosos na praça e disse: Ide vós também para a vinha e dar-se-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora 6ª e 9ª, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1ª, encontrou outro que estava ocioso e perguntou: Por que estáis ociosos todo dia? E disseram-lhe: Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhe ele: Ide vós também para a minha vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhe o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando o que tinha ido perto da hora 1ª, recebeu um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, pois do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu igualmente conosco que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo disse um deles: Amigo, não te faço agravo. Não ajustaste comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este o derradeiro, tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer com o que quiser com o que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros serão derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. O pedido dos filhos de Zebedeu. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e caminhou com eles. E eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes do sacerdote, aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão para os gentios, para que deles escarneçam, e o açoitem, e o crucifiquem, e ao 3º dia ressuscitará. Então aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu, ou seja, a mãe de Tiago e de João, fazendo-lhe um pedido, e disse: Que queres? Ela respondeu: Dize a esses meus 2 filhos que se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Diz-lhe eles: Podemos. E diz-lhe ele, Jesus falando: Na verdade, bebereis o meu cálice, mas assentar-se-á à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence a mim dá-lo, mas é para aqueles que o meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-o para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, será o vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo, bem como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Os 2 cegos de Jericó. E saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. E eis que 2 cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamavam dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão o repreendia, para que se calasse. Eles, porém, clamavam cada vez mais alto, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: O que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo viram, e eles o seguiram.
Essa foi a leitura de hoje, os 3 capítulos de segunda-feira. Espero que você esteja firme e forte nessa leitura. Vamos firme até o final, em nome de Jesus. Medite, examine, estude os textos. Certamente o Espírito Santo falará e ministrará algo poderoso ao seu coração, à sua alma e ao seu espírito. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Rômulo e até amanhã, querendo Deus.